volta, eu e Carol. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a tia Ju, a professora do primeiro período da educação infantil. E ela vai falar um pouquinho com a gente aqui hoje sobre adaptação de material. Quando a gente está falando em adaptação de material, a gente vai ter possibilidades e desafios. Então a gente quer começar a falar sobre tudo isso, né? Essas possibilidades e esses desafios. E aí quando a gente pega um livro didático, desse segmento ou de qualquer outro segmento, a gente vai encontrar alguns desafios em relação à inclusão. Por exemplo, quando a gente tem uma página que, para uma criança que não tem nenhuma dificuldade sensorial, nenhuma dificuldade de aprendizado, ela vai tranquilamente, com essas informações todas aqui que estão no livro, ela vai conseguir fazer aquilo que a professora vai pedir, aquilo que o livro está pedindo. E aí, quando a gente está com uma criança que tem dificuldades de aprendizado, que está num processo de inclusão, isso aqui acaba sendo muita informação. Então, a tia Ju vai passar um pouquinho pra gente da experiência dela dentro de sala de aula e como é que ela está lidando com esses desafios. Adaptar um livro não é uma tarefa fácil, porque você tem que conhecer o seu aluno, você tem que estar sempre procurando saber o que ele dá conta e o que ele não dá conta, o que é demais para ele, como você falou. Então, nessa página aí, ela tem muita informação, tem um excesso de figuras, né? E essa questão nós tínhamos que encontrar a criança que não apareceu parte nenhuma do corpo. Então, eu tirei as árvores, tirei um pouco da informação e aí ela tem também essa brincadeira de achar, né, a criança que não apareceu parte alguma. Mas porque na verdade a ideia original do material didático era exatamente o brincar de esconde-esconde, mas para uma criança com alguma dificuldade ela não vai se achar porque os bonequinhos estão muito escondidos. Então ela pode olhar para essa cena e vai ver o global, ela não consegue ver o específico. E aí se a gente separa, né, de forma que ela continue na brincadeira do achou e a cena muito parecida com aquela, só que diminuindo os estímulos. Isso. Eu acho interessante a gente colocar que, assim, para uma criança que não tem nenhuma dificuldade, essa página é ótima, é uma excelente atividade. Mas aí quando a gente tem uma criança, né, um aluno que tem uma dificuldade no processamento visual, isso aqui fica muita informação. Sim, e até antes da gente chegar no papel, já brincamos de pique-esconde, ele está familiarizado, já vivenciou o que é o pique-esconde. E aí ele chega e vai conseguir, porque ele já tem a vivência, né? É muito interessante. Tem também a outra página, que é uma página onde às vezes a criança pode ter alguma sensibilidade, mas essa criança não tem sensibilidade, então usei esse papel, esse material. Mas se essa criança tiver alguma sensibilidade, a gente pode estar usando um outro tipo de material. Aqui falava-se pode mostrar. Aqui falava de muitas letras, muitas palavras, muitas coisas que seriam um pouco complicado para ele compreender. Então, eu frisei na letra O, que é uma letra que a gente já estava trabalhando durante a semana, e tirei toda essa parte aqui para facilitar para ele a compreensão, né? Mas se ele tivesse alguma sensibilidade, eu usaria um pincel, que ele não teria que colocar a sua mãozinha, né? O tato dele não teria estar em contato totalmente, né? Tem também outra página aqui, que é muito interessante. Eles são muito visuais, né? E aqui seria um pouco complicado também, por conta de estar muito emboladinho, né? E ele teria que achar as crianças que estão na cena. Então, por que não ele achar a própria família? Que seria mais fácil para ele reconhecer, entender que ele é uma criança, né? E que os seus pais são os adultos. Assim como seria a compreensão daqui, o que é uma criança e o adulto, né? Só aproveitando o gancho da tia Ju, ela falou assim, eles costumam ser muito visuais. Eu acho que todo professor e a gente que trabalha com inclusão, a gente tem que primeiro pensar qual é o perfil de aprendizagem da própria criança. Então, aquela criança que aprende mais visualmente, na hora de adaptar o material, tem que pensar, nossa, disso tudo aqui, será que ele vai se achar?
Então, se ele tem se o professor tem essas percepções, fica muito mais fácil de criar as ideias, de ter ideias, porque ele conhece o perfil de aprendizagem, né, do próprio aluno. Então, observar as diferenças individuais, a gente já falou várias vezes e acaba repetindo que isso é o essencial. A gente só consegue fazer um bom trabalho, como a Ju faz, de adaptação de material, porque ela conhece o perfil dos alunos que ela tem. E até assim, quando chegar o ano que vem, que eu receba vou receber novos alunos. No caso, esse aqui já está o esqueleto montado, e aí eu vou conhecendo o meu aluno e vou tirando algumas coisas que para esse aluno aqui funcionou, mas para o outro aluno novo não funcionaria. Então eu vou tirando e colocando, mas o esquema todo já está montado, né? O esqueleto já está todo montado. Fica cada vez com menos trabalho, né? Você acaba precisando fazer algumas adaptações ainda, mas não é uma adaptação tão grande quanto um primeiro momento que você fez a adaptação desse livro, né? E aí você, professor, deve estar se perguntando que horas que a tia Ju faz isso, né? Nós fazemos sim, em casa. Porque às vezes o professor, ele não tem a ideia ali na hora. Não dá para fazer todo esse trabalho no colégio, não tem condição. Então, você está em casa, está fazendo uma coisa, mas aí você lembrou e você, naquela hora você não teve aquela ideia, mas naquela hora você, em casa, naquele momento você está tendo uma ideia, você vai, corre e coloca lá direitinho. Então vai juntando, no final também é um planejamento. Você não vai fazer isso para você usar amanhã. Então você vai fazer para usar a semana que vem. Então você tem uma semana para você se organizar, para você colocar em ordem o material. E Ju, tem umas horas vagas também. Quer dizer, vagas não, né? Porque professor nunca está com horário vago, eu costumo dizer isso. Tem umas horas que você está livre da turma. Você aproveita essas horas também que você está livre da turma para fazer algum tipo de adaptação, para também não te sobrecarregar em casa? Esse material eu escaneio em casa, né? É escaneado em casa. E aí deixo no computador e nos momentos livres do horário da aula eu vou arrumando, colocando alguma coisa, tirando, né? Adaptando direitinho. Então você vai dando uma administrada no tempo para conseguir... Isso aí, para não sobrecarregar em casa também, né? Para conseguir vencer esse desafio, mas que depois vai ficando cada vez mais fácil. Mais fácil. E também é aquela coisa, quando você faz com prazer, porque você gosta, isso não é um fardo. Isso é prazeroso, é gostoso de fazer. Eu tenho alegria, vontade de fazer, deixar o trabalho o tempo inteiro. Não, ficou realmente muito bem feito. Então, pessoal, gostaram? Curte aqui embaixo, comenta, faz as perguntas. A gente vai responder as perguntas todas. A gente vai chamar a Ju também para ajudar a gente a responder alguma coisa que seja específico dela. E a gente quer saber qual a dúvida que você tem com o seu aluno ou com o seu filho, qual a dificuldade de adaptação de material. A gente vai responder para vocês, só deixar o comentário aqui embaixo. Foi um prazer estar colaborando. Tchau, pessoal. Tchau.